Bom dia, amados irmãos, tudo bem? Pastor Ronaldo, da Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Estamos hoje aqui para darmos continuação ao estudo da Carta aos Hebreus, ou Epístolas aos Hebreus, né? E hoje nós vamos estudar o capítulo 9. Iremos fazer o estudo do versículo 1 ao 14. E pedimos para que você sempre tenha em mãos a Bíblia, porque nós iremos fazer um tour, né, em algumas passagens, iremos olhar algumas passagens da Bíblia. E é interessante que você esteja com a Bíblia aberta, até porque o estudo é sobre a palavra de Deus. A Bíblia é sagrada, né? Ok? Então, hoje nós iremos dar uma olhada no capítulo 9, que tem por tema a necessidade dos efeitos da nova aliança, ok? Mas antes queremos orar ao Senhor, pedindo luz, iluminação, compreensão da santa palavra de Deus. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu grande amor, queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, a tua misericórdia, sendo ela a causa de não sermos consumidos. Te pedimos, ó Pai, que durante este estudo o Senhor possa nos dar entendimento da tua palavra, pois a tua palavra revela o Senhor a nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Que as pessoas que têm acompanhado os nossos estudos, Senhor, que eles também possam receber a bênção da compreensão. No nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, ser conosco, Senhor, com cada pessoa que logo mais irá ver esse estudo, ouvir, afinal, nós sempre temos, Senhor, filmado aqui estas apresentações com a finalidade, Senhor, de facilitar a compreensão dos mesmos. Muitos dos quais, ó Pai amado, não têm oportunidade de estar na igreja, pois trabalham ou têm outras atividades. Te pedimos, Senhor, os abençoa e nos abençoa, que também tenhamos, Senhor, a compreensão de expor a Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amados, deixando aqui bem claro, eu sempre tenho feito, né? A propaganda, alguns chamam de propaganda, deste livro, né? Que o autor é o reverendo Hernandes Dias Lopes, né? É um comentário que ele traz do livro aos Hebreus, né? É da editora Agnus, ok? Estamos estudando sobre a superioridade, porque o livro em si, de Hebreus, vai falar sobre a superioridade de Cristo. Então, com certeza, esses outros temas são subtemas que estão ligados ao tema central, que é a superioridade de Cristo. Então, se você tem em casa, tem o privilégio de ter em casa, parabéns, vale a pena. E aos que não nos acompanham aqui, que possam aproveitar o máximo possível, ok? O capítulo 9 iremos ler antes dos versículos de 1 ao 14. Né? Estejamos com a Bíblia, né? Abrindo a Bíblia, dos versículos de 1 ao 14, ok? O capítulo 9 é composto de 28 versículos. Então, nós iremos ler do 1 ao 14. Bíblia aberta, meu irmão, minha irmã? A minha já está, né? Então, vamos dar prosseguimento. A epígrafe está bem visível. Os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Iremos compreender à luz da palavra de Deus quando se fala que os ritos, as ofertas e os sacrifícios mosaicos, né, eles eram imperfeitos.
né, e não tinham eficácia. Iremos compreender então por quê. Ok? Diz assim, começando do primeiro versículo. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da lei, ou da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferece tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. A segunda epígrafe está aí. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de ovelhas, aspergido sobre os contaminados, os sacrificam quando há purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Até aqui, queridos irmãos, para prosseguirmos o estudo deste capítulo. Lembrando que aqui é apenas o princípio do estudo, os 14 primeiros versículos, ok? Lembrando que são 28 versículos. Isso implica que existe continuação do estudo. Iremos aqui, para não ficar muito tempo, né? Não cansar, não ser cansativo, nós iremos fazer aquilo que achamos necessário, para que você também não se desmotive no estudo, na compreensão do estudo, ok? Então, seguindo o organograma do livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, olha aqui na minha mão, ok? Nós vamos dar início, então, ao tema, né? Para a exposição do capítulo
9, né? Ele é epígrafe também aqui do tema, né? A necessidade dos efeitos da nova aliança, que vai do verso 1 ao 14. Ele diz assim, o comentário, né, do reverendo Hernandes Dias Lopes. O texto que vamos agora considerar, o capítulo 9 de Hebreus, é o mais solene da epístola, o grande capítulo neotestamentário da expiação. Aqui Cristo se oferece como um sacrifício único. No versículo de 1 a 10, o autor fala sobre o tabernáculo terrestre, seus utensílios e o serviço ali prestado. Já nos versículos de 11 ao 14, ele trata do santuário celeste, onde destaca um lugar superior, um sacerdote superior e um sacrifício superior. Vamos fazer uma parada aqui para tecermos algum comentário, né? Então aqui você vê que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele já nos traz à tona, torna visível essa distinção do antigo, né? Da antiga aliança, né? Que tratava das coisas terrestres, né? Falavam das coisas terrestres. Lembrando que em capítulos posteriores nós iremos ver que o autor aos Hebreus dirá que eram sombra do que haveria de vir, baseado também no que diz a Escritura Sagrada, se referindo ao Antigo Testamento, a antiga aliança, né? Então aqui ele faz esse condicionamento das duas partes. Não que o reverendo Hernandes Dias Lopes tenha criado isso aí, mas porque a própria Bíblia ela faz essa distinção do Antigo e do Novo, né? Da antiga aliança e do Novo, né? Antigo Testamento vai tratar exatamente da antiga aliança, dos ritos cerimoniais, né? E lembrando que o autor aos Hebreus, aqui ele começa, antes mesmo, né, na epígrafe nós lemos, ele começa dizendo que tudo lá do antigo, né, eram ritos, eram ofertas e sacrifícios mosaicos que eram imperfeitos e ineficazes. Então o reverendo Hernandes, ele não está criando algo novo, né? Ele está exatamente mostrando essa distinção do antigo e da antiga aliança e da nova aliança, né? E aqui ele faz a distinção dos versículos de 1 a 10, que trata desse assunto, da antiga, e do 11 ao 14, que trata da nova aliança, né? Uma era feita por homens, eram limitadas, eram temporais, enquanto que a aliança que trata dos versículos de 11 a 14 é a nova aliança que trata exatamente do tabernáculo celestial, do santuário celestial, né? Por isso que ele é superior, ok? Vamos dar continuação à leitura, né? Bem, dando continuação, né, irmãos? Eu disse que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele faz essa classificação, né? A primeira, que trata da antiga aliança, que tratava de tudo o que havia no tabernáculo celeste, feito por mãos humanas, né? Esse tabernáculo, toda a estrutura dela foi feita por Moisés, mas a mão do Senhor, do Eterno, que deu a condição de como deveria ser esse tabernáculo, ok? Então nós vamos aqui explorar a primeira parte, né, que é do 1 ao 10, que trata desta necessidade. Ou seja, a epígrafe do estudo diz o tabernáculo terrestre, a necessidade da nova aliança, que vai do verso de 1 ao 10. Ele escreve assim: o santuário da antiga aliança era um santuário inferior. Inferior porque era um santuário terrestre, está lá no verso 1. Inferior porque era um tipo de alguma coisa, do 2 ao 5. Inferior porque era inacessível ao povo, que vai do verso 6 e 7. E inferior porque era temporário, versículo de número 8.
e inferior porque era externo e não interno, que é o versos 9 e 10. E vale a pena ressaltarmos aqui fazemos aqui algumas pontuações, né? Quando, por exemplo, dos versos de 2 ao 7, que ele diz que era inferior porque era um tipo de alguma coisa. Na verdade, não estava bem, como é que eu poderia dizer assim, bem visível do que se tratava. Moisés sabia, mas o povo não. O povo tinha aquela falta de compreensão plena com o andar, né? Com a nova aliança. Obviamente, os judeus convertidos ao cristianismo, eles irão ter acesso, né, dessas imagens que foram criadas por Moisés e a compreensão do que aquilo que era feito aqui na terra era uma espécie de retrato do que é lá no céu, do santuário celestial, né? E que ele também diz assim, era inacessível ao povo, do verso 6 e 7 do capítulo 9. Com certeza, né? Com a nova aliança, a coisa modifica, a coisa toma um outro rumo. A plenitude do que a antiga aliança apontava, né, se torna bem compreendido, né, na pessoa de Jesus Cristo. Ok? Então, era inacessível também por quê? Porque havia, digamos assim, uma categoria, né? Categoria, falando de uma forma assim bem clara, né? De pessoas, né? Não era que fossem castas, ok? Mas existia o povão, né? Se lembra que os povos do Antigo Testamento foram divididos em 13, uma se separou, né? Um desses povos se separou, mas ficaram 12, né? 12 tribos de Israel, né? E cada tribo tinha o seu, vamos chamar de patriarca, né? Daquela tribo. Benjamim, né? De Arão, né? Aqui o que eu estou me lembrando assim é queima-roupa, né? Então existiam de Levi, né? Existiam essas categorias. E do meio dessa categoria, por exemplo, existiam duas tribos que eram tribos sacerdotais, né? Uma é a tribo sacerdotal de Levi, eram os levitas, né? Somente eles eram sacerdotes, de lá se tiravam os sacerdotes, e o de Arão, de lá se tiravam também os sacerdotes araônicos, né? Ou sumos sacerdotes. Cada um tinha a sua função, mas o povo, no tocante, o povo que era a maioria mesmo, né? Somente os sacerdotes faziam aquilo ali, somente eles, os sacerdotes, podiam interagir entre o Eterno, que tinha instituído, né, a classe de sacerdotes dos levitas e do sumo de Arão. Né? Cada um tinha a sua função, cada um tinha aquilo que podiam fazer. Somente o sumo sacerdote uma vez entrava por ano para fazer a oblação do pecado do povo, né? A oferta do pecado do povo. Né? Era amarrado um símbolo, né? Chamado de símbolo, né? O síngalo, onde tinha uma cordinha, e se o sumo sacerdote fosse lá ofertar e tivesse pecado, tivesse quebrado as regras, as normas estabelecidas por Deus, automaticamente ele perdia a vida. Era fulminada a vida deles, então tinham de puxar ali na cordinha. Se sabia que ele tinha morrido, né? Então por aí se vai. Então o povo em si, eles não entravam. Eles entravam até o pátio, né? Entregavam as suas ofertas aos sacerdotes. Os sacerdotes faziam, então, o ritual, né? Sacrificavam aves,
cordeiros, novilhos, né? E de acordo com a categoria e a classe social de cada pessoa. E entregava o sangue para o sumo sacerdote, ele levar até o Santo dos Santos e ir lá fazer a oferta, derramar o sangue, passar o sangue na pedra, nos umbrais, o rito, aquele rito todo, ok? Então, nesse sentido, era inacessível ao povo, o povo não entrava. Mas por quê? Isso no antigo, na antiga aliança, né? Por que na antiga aliança? Porque na antiga aliança era apenas um retrato de como era de fato lá no céu e os animais sacrificados eram figuras de Jesus Cristo. Né? Por sinal, uma das figuras que muito me toca é aquela que João Batista ele irá falar sobre Jesus Cristo, quando ele vê a Jesus, quando vai ser batizado. Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus era, né, aqueles cordeiros, né, aqueles novilhos, tudo aquilo ali que eram levados para o sacrifício, falava do sacrifício de Jesus, que Jesus iria fazer na cruz, no Calvário, ok? Então aqui ele traz alguma coisa a mais. Ele diz assim: Deus, continuando o comentário do Hernandes, né? Deus tomou a decisão de mandar Moisés constituir um tabernáculo a fim de vir habitar com o seu povo. Está lá em Êxodo 25, verso 8. Êxodo 25, 8. Todos os detalhes desse tabernáculo foram dados por Deus a Moisés, que cumpriu rigorosamente, meticulosamente, toda a prescrição divina para a construção. Então, isso tudo aqui nós já falamos, né? Já está claro, e eu vou pedir licença para adiantar um pouco mais, tá bom? Aqui ele vai falar das três partes distintas, né? O pátio, onde o povo ficava, né? O lugar santo dos santos, o lugar santo e o lugar santo dos santos, né? Então ele faz a distinção. Pátio, o povo ficava lá, levava suas ofertas, entregava os sacerdotes. Os santos sacerdotes entravam até lá para fazer as ofertas, sacrificar os animais, né? Tirar o sangue para entregar ao sumo sacerdote. Isso era feito uma vez por ano. Então, vamos passar à frente, ok, meus irmãos? Porque o estudo ele aqui é muito completo, tem muita coisa. E eu quero dar uma parada, até mesmo antes de encerrar até o 14, tá certo? Ele diz assim: na primeira parte do tabernáculo ficava o pátio, que ele vai descrever cada parte, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer: ficava o pátio exterior, neste pátio estava o altar de bronze e a pia de bronze, tudo ali era de bronze, pois bronze fala do juízo de Deus sobre o pecado. No altar de bronze eram feitos sacrifícios. Ali o juízo de Deus era manifestado. Aqui mostra o sentido de fato, né, do juízo de Deus sobre Jesus. Quando o próprio Deus diz que sem sacrifício não há remissão. Né? Não há remissão de quê, meus irmãos? A pergunta aqui é retórica: de pecados. Ok? No altar de bronze eram feitos sacrifícios. Ali o juízo de Deus era manifestado. Esse altar de bronze aponta para a cruz, onde o juízo de Deus foi exercido, a justiça foi satisfeita e a lei foi cumprida. A pia de bronze representava a necessidade de constante purificação para todo aquele que entrava para adorar e prestar culto a Deus. A segunda área, que era o tabernáculo, né, era o lugar santo. Ali ficava a mesa dos pães da propiciação. Preste atenção aqui, a identificação do antigo com o novo. Era a sombra, era o retrato, né, como muitos chamam. Ali ficava a mesa dos pães propiciatório, o candelabro e o altar de incenso. Ali tudo era de ouro, pois
remetia à comunhão com Deus. A mesa com pães, preste bem atenção nisso que eu estou dizendo, a mesa com os pães da propiciação aponta para Jesus, o pão da vida. O candelabro com as suas lâmpadas sempre acesa aponta para Jesus, a luz do mundo. Defronte da cortina que separava o lugar santo dos santos, ficava o altar de incenso, que representava as orações que sobem até os céus, a presença do próprio Deus. Assim, em Cristo, o altar se conecta com o trono. Legal, né, irmãos? Então, o autor aos Hebreus coloca o altar de incenso no Santo dos Santos, versos 3 e 4. Mas era assim a disposição dos utensílios no tabernáculo. Aí você quiser dar uma verificada em Êxodo 30, verso 6 e Êxodo 40, verso 26, você vai ver melhor, né? Muitas são as tentativas para explicar esse fato. Alguns acreditam que o autor aos Hebreus foi influenciado pela descrição do templo de Salomão, onde o altar pertencia ao santuário interior. 1 Reis 6, 22. Ok? A terceira área do tabernáculo, né? Eu estou aqui cortando algumas partes porque é muito complexo o estudo, tá certo? Estou trazendo aquilo que é profundo e que nós podemos sintetizar e compreender o capítulo 9. Então, a terceira área do tabernáculo era o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Nessa arca havia 3 objetos. Preste muito bem atenção nesses 3 objetos que estavam dentro da arca, que foram postos dentro da arca, ok? Ele diz, nessa arca havia 3 objetos. As tábuas da lei. Quem foi que deu as tábuas da lei? Né? O próprio Deus. Deus escreveu com o seu dedo, né? Diz Moisés, lá em Êxodo. Nesta arca havia 3 objetos. As tábuas da lei, representando Cristo como palavra viva do Deus vivo. Né? Cristo é a palavra, é o Logos, que João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer. Eu gosto ali os 3 primeiros capítulos para mim de João, é uma descrição maravilhosa de quem é Jesus Cristo. Né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. No princípio tudo foi feito por ele, e sem ele tudo que foi feito não seria feito. Parafraseando aqui, obviamente. Então, Cristo, ele é a palavra, o Logos de Deus. Né? Depois o vaso com maná, demonstrando Jesus como verdadeiro pão que desceu do céu, e finalmente a vara seca de Arão que floresceu, apontando a vitória de Cristo sobre a morte. Interessante essas 3 figuras reais, não são apenas pedagógicas, né? Ou ilustrativa, porque a Bíblia é muito clara, diz que foi mesmo, existe, não sabemos onde está, né, a Arca da Aliança. Existem especulações, mas nós não vamos entrar neste mérito, não nos pertence. O que nos pertence é aquilo que nos foi dado e que serve para a nossa salvação e que sabemos que foi dado por Deus. Né? Mas interessante aqui que ele fala, né, do maná, quando o povo ia no deserto 40 anos, né? E Deus não deixou faltar comida, mandava maná dos céus, né? Por sinal, esse maná as pessoas comiam querendo sentir o prazer dos sabores da comida que eles tinham lá, né? E eles sentiam o paladar, né? Digamos, estava comendo maná, estava pensando ali no frango, ia sentir o gosto do frango. Estava comendo, sentindo o gosto de carne de gado, eles iam sentir, né? Das comidas típicas deles lá, né? Então, mas isso daí mostra de fato quem é Jesus. O pão vivo que desceu dos céus, né, para nos dar vida, nos alimentar. Jesus é o pão da vida. Ele diz lá em João 6, aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Ok?
e também a vitória, né? Ali, a, a vara seca de Arão que floresceu, né? Ainda hoje, principalmente os pais da igreja, né? Geralmente colocam, né? a- Ali como ilustração de vida de santidade, de vitória, né? Eles colocam, os próprios romanos, né? Usavam aqueles lolos verdes com vida, mostrando vitória. Então, Cristo, ele venceu. Paulo vai cantar aquele belo hino: onde está a tua morte? Cadê teu aguilhão? Cadê a tua força? Né? Ele vai dizer que a morte foi tragada. Né? Cristo venceu a morte. Então, o cajado de Arão, que era seco, o povo, né, pecado, né, foi vencido pela morte, mas não apenas pela morte, e sim pela ressurreição de Jesus, ou seja, o sacrifício foi aceito. Ok? No lugar santo acontece o culto aceitável ao Senhor, o altar de incenso. Eu estou cortando aqui algumas partes, certo, meus irmãos? Porque senão ia ficar muito extenso. Então, no lugar santo acontece o culto aceitável ao Senhor, o altar de incenso. Refere-se a Jesus como intercessor e nos ensina que uma vida de oração é imprescindível para agradar a Deus. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, capítulo 8, versículo 3, deixa muito claro esta verdade. 2 vezes por dia acendia-se sobre o altar de incenso que ardia o dia todo, os candelabros, né? Eram acesos 2 vezes e colocado o incensário, perdão, o incensário, não o candelabro, o incensário, onde se colocavam as ervas aromáticas, os incensos, eram acendidos 2 vezes por dia e ali estava em constante vida aquele incensário, né? Subindo fumaça, né? Até os céus, para mostrar que a nossa oração, a nossa vida tem de ser uma vida constante de oração, não apenas fazendo de conta. Tem pessoas que, desculpa, viu, irmãos, o que eu vou usar aqui é um pouco pesado, mas tem pessoas que agem iguais. Isso, estou me referindo aos cristãos, aqueles que se dizem cristãos, irmãos, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Né? Tem pessoas que se acordam de manhã, se alimenta, passa o dia, vai dormir, não faz sequer, no mínimo, uma oração. Né? E aqui eu tinha falado antes, nós vamos tratar no a Nova Aliança, que naquela época o povo não fazia uma oração direta ao próprio Deus, né? Era por intermédio de sacerdotes, subsacerdotes, que as orações eram feitas, eram oferecidas, sacrifícios e orações. Né? E no novo, né, na nova aliança, nós vemos que hoje, vou antecipar aqui, dar uma carreirinha, né? No estudo, hoje nós somos os novos sacerdotes instituídos pelo próprio Deus. Né? Aquela figura do sacerdócio levítico e araônico, né? O único sacerdócio que continua vivo, que não se encerrou, é eterno, é o sacerdócio de Melquisedeque, com Jesus, né? A figura que recebeu, ele é o sumo sacerdote de nossas almas. O único sumo sacerdócio que nunca vai deixar de existir e está em pleno vigor. Né? Nós tivemos estudos no passado, capítulo 4, capítulo 5, 6, nós tratamos desses assuntos. Mas eu quero dizer a você que, lamentavelmente, muitos dos que se dizem cristãos hoje são pessoas que são desapercebidas, não entenderam o sentido real
daquilo que Pedro fala, né? Mas vós sois raça eleita, sacerdote, povo escolhido, né? Muitos têm esquecido destas verdades. Não oram ao Senhor, não jejuam, né? São pessoas que são apenas nominais, né? Estão ali dizendo que são só por estar, mesmo porque nasci em tal igreja, tal religião, e se esquece de ser aquilo que de fato deveria ser. Ok? Graças a Deus, né? Vamos aqui encerrar apenas nesta parte que eu vou trazer agora, tá certo? O Espírito, o autor aos Hebreus diz que o sacerdote entrava continuamente no lugar santo para realizar serviços sagrados, mas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para derramar o sangue da expiação pelos seus pecados e pelos pecados da ignorância do povo. O Espírito Santo, inspirador das Escrituras, deixa claro que esse ritual era preparatório. Verso 8 do capítulo 9 de Hebreus, uma espécie de parábola da época presente. Verso 9, o que não precisava de ordenanças da carne. Versos 10. E eu disse que nós íamos parar por aqui, não é verdade? Então nós iremos parar por aqui, iremos dar prosseguimento próxima semana, se assim Deus nos permitir. Lembrando que hoje é dia 2 de agosto de 2025, estou gravando neste sábado, né? Exatamente, não gravei no dia da semana porque não me foi possível. Tive de fazer algumas coisas lá da igreja, na igreja, então não nos foi possível. Mas lembrando que amanhã, irmãos, é um convite que eu estou fazendo, estaremos reiniciando, retornando a nossa escola bíblica dominical, 9 horas da manhã. Estará à frente da aula o nosso irmão Marcos. É bom que você esteja presente, né? Nós estamos estudando este belíssimo material, Palavra Viva, da editora Cultura. Rapaz, me deu um branco aqui, mas editora Cultura Cristã, ECC, editora Cultura Cristã da Igreja Presbiteriana, ok? Nós iremos trazer, reabrindo a continuação, o estudo 7, de número 7, Ecologia Bíblica. O nosso irmão Marcos estará dando a aula. E à noite, do mesmo dia 3, amanhã, domingo, dia do Senhor, teremos o culto às 18h30 e também iremos ter a ceia do Senhor. Vocês todos são nossos convidados. Olha, você é de alguma igreja, não está indo, né? Está com muito tempo que foi, eu não vou especular, mas se você quiser nos visitar, seja bem-vindo, tá certo? Aqueles que não têm compromisso com igreja alguma, né? Igreja evangélica, séria, compromissado com o reino de Deus, com a palavra dele, então, se você já tem para onde ir, vá em paz. Mas se você que não vai a nenhuma igreja, ou está com muito tempo que vai a alguma igreja, quer nos visitar, é um privilégio, um prazer, esteja conosco. O início do culto é às 18h30, estamos situados na Avenida Pasteur, 631, Carlito Pamplona. O novo logradouro, né? Chama ali também de Cristo Redentor, o grande Cristo Redentor. Deus os abençoe, até a próxima semana, se assim Deus nos consentir.